Olá, eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo, breves biografias, falaremos dele, que não vem de carro nem de ônibus, vem Descartes. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se não tocou a sinaleta, toca a sinaleta. Se não deu um like, dê um like. E se tá com sede e não bebeu água, espera um pouquinho, assiste o vídeo, depois você bebe a água. René Descartes, você com certeza ouviu esse nome na sua vida escolar. Seja na aula de matemática com plano cartesiano, na aula de física com a lei de Snell-Descartes sobre refração, e obviamente na aula de filosofia, de história, quando se falou do Renascimento, do Iluminismo, né? O Descartes é o pai da modernidade filosófica. Eu já gravei nesse canal 3 vídeos falando sobre a prova de Deus segundo René Descartes, e eu aconselho que você assista para entender o que é o pensamento filosófico cartesiano, né? Nos vídeos eu não falo simplesmente sobre a concepção de Deus segundo Descartes, mas sobre toda a concepção filosófica de Descartes. Por conta disso, a minha ideia aqui no Breves Biografias é revelar aspectos e curiosidades da vida e do Descartes, além de citar outras obras, a contribuição de Descartes em outros ramos. Muito bem, Descartes nasce em 31 de março de 1596. Ele é o 4º filho de 5, né, que sua mãe vai ter, sendo que a mãe morre no parto do 5º filho. O pai do Descartes, o Joaquim, o seu Joaquim, que eu não sei pronunciar em francês, deve ser Joaquim, né? Ele é de uma família tradicional de juízes, aliás, a própria mãe do Descartes também é de uma família tradicional de juízes, o que faz com que Descartes tenha muita grana. Não se trata de uma família nobre no sentido real, né? Eles não têm nenhum parentesco com os reis franceses, no entanto, é uma família que tem muito dinheiro por conta dessa tradição, né? Do direito, dos juízes, enfim. É fundamental que você entenda que Descartes tem muita grana, porque é justamente por ter muita grana que ele consegue fazer o que ele faz. Ok, assim, digamos que Descartes é um vagabundo! Não é bem isso, Descartes de fato não vai trabalhar durante a vida, no entanto, ele é uma representação do ócio criativo. E se não fosse, a gente não estaria aqui falando dele nesse momento. É necessário entender que na época não se tinha também com o que gastar, né? A gente está falando do século XVII, então o cara herda ali uma grana e ele consegue usar esse dinheiro por toda a vida porque não tem o que gastar. Se fosse hoje em dia, ele ia comprar 3 Kinder Ovo, um potinho de Nutella e 2 álcool gel aí pra Covid e acabou a herança. Assim, ele sempre teve problemas em relação à sua saúde frágil, né? E isso faz com que, quando o pai o matricula num colégio jesuíta chamado Le Flèche, ele seja condecorado ali, digamos, com algumas regalias. Ele ganha essas regalias não só porque ele tem uma saúde muito frágil, mas também porque ele tem boas notas, é bem comportado, é educadinho, é o aluno ideal. Dentre essas regalias, ele é o único aluno do colégio, naquele momento, que pode acordar no horário que quisesse. E dizem que ele acordava às 11 da manhã. Vagabundo! Enquanto os outros acordavam às 6 da manhã. Vagabundo! Uma das coisas bem interessantes de citar aqui é a crítica que Descartes faz ao sistema de ensino no qual ele está inserido. Assim, era uma época muito diferente da de hoje, né? O currículo daquela época era muito diferente do de hoje, e as práticas escolares, pedagógicas, também eram muito diferentes da de hoje. E Descartes, por exemplo, vai reclamar de uma coisa que você provavelmente não passou, né? Ele vai falar assim, pra que a gente aprende tanta coisa inútil? Por que os professores se preocupam mais com a memorização de conteúdos do que com a aplicação desses conteúdos? Para que a gente está aprendendo isso? Por que eu tenho que decorar tanta coisa? Aonde é que eu vou usar isso na minha vida? Pô, a matemática parece legal, cara, mas assim, aonde que eu uso essa matemática? Sim, meu amigo, o Descartes fez esse tipo de crítica na época dele. Quando ele se forma, né, na escola básica, no Le Flèche, o pai pede para que ele vá fazer o curso de Direito, afinal de contas é uma família tradicionalmente voltada para o direito, família de juízes, e o Descartes vai estudar Direito, né? No entanto, depois de 2 anos de estudo de Direito, ele se entedia. E aí, é claro, né, todo jovem entediado resolve fazer alguma coisa, o quê? Se alistar no exército, óbvio. É isso mesmo, né? O Descartes se alista no exército, e não é no exército francês, né? Você pensa, ele é francês, ele vai se alistar no exército francês. Não, ele se alista no exército holandês. Na época, a Holanda brigava pela independência do próprio território contra a Espanha, né? Sendo que os holandeses eram predominantemente protestantes e os espanhóis eram católicos. O detalhe é, Descartes é católico. Assim,
É muito louco o negócio, cara, né? Como que o cara tá entediado, pensa, vou largar aqui a faculdade de Direito e vou pra guerra. E além disso, ele vai pra guerra num território protestante, sendo que ele é católico. Se fosse hoje, obviamente ele seria visto como um espião e seria morto. A nossa sorte é que não é hoje, né? Era na Holanda do século XVII. E ele é aceito ali para pertencer às tropas holandesas. No entanto, o pessoal reconhece que talvez ele não tenha muito talento para ir para frente de batalha. Aliás, quando a gente fala de guerra no século XVII na Europa, você tem que ter em mente que é diferente de um cenário de guerra atual, né? Porque assim, já existia a pólvora e tal, mas a maior arma de guerra da época era uma espada, então digamos que as batalhas eram muito mais lentas, as coisas demoravam mais para acontecer, e é por isso que a gente ouve guerra dos 30 anos, guerra dos 100 anos, né? Esses conflitos, eles eram mais lentos. É importante a gente entender isso porque, por incrível que pareça, o Descartes também no meio da guerra vai se entediar. E é justamente por conta desse tédio que ele resolve relembrar algumas coisas de matemática. Ao passear nas ruas holandesas, ele se depara com desafios matemáticos que eram pregados assim nos postes, né? E aí ele pede para algumas pessoas traduzirem, porque ele ainda não dominava o holandês na época, né? Inclusive por isso que ele começa a aprender holandês, por conta da matemática, e aí ele resgata esse amor pela matemática, além da paixão também por filosofia. E aí, em determinado momento, quando ele está num campo de batalha numa região que hoje seria a Prússia, tá no inverno, tá muito frio, e aí ele tenta arranjar algum lugar para se aquecer. Ele encontra uma espécie de estufa. No dia 11 de novembro de 1619, Descartes adormece nessa estufa e tem 3 sonhos. O conteúdo dos sonhos em si, para nós talvez não tenha muito significado, né? Mas para o Descartes, esses 3 sonhos foram reveladores do destino dele na Terra. Era como se Deus tivesse mandado a mensagem de que ele tinha a missão de unificar o conhecimento e de buscar o caminho seguro pela verdade. Descartes tem a luz de que esse conhecimento que levaria à verdade tinha que se basear na matemática, no raciocínio matemático, e a partir disso ele conseguiria descobrir algo que seria relevante para toda a humanidade, para todos os assuntos. Para física, para matemática, para metafísica, para teologia, para filosofia, Descartes tinha a certeza de que ele poderia contribuir para uma revolução na forma de se pensar. E isso no meio da guerra, velho. Né? Agora, imagina assim a cena, né? Mais ou menos como o Forrest Gump, que tá lá correndo, aí do nada ele para e fala, vou embora, vou para casa. O Descartes fez mais ou menos isso. Ele tá no meio do campo de batalha, daí ele olha assim e fala, eu tive um sonho aqui revelador, eu vou ter que pensar aí nos negócios de matemática e filosofia, então tô indo embora. Tchau pra vocês. E sai da guerra. Antes de começar os seus estudos sobre filosofia, matemática, essa busca pelo caminho seguro do conhecimento, ele resolve fazer uma peregrinação para a Itália. E falam que foi nessa peregrinação que ele conheceu Galileu pessoalmente, né? Então, olha que interessante, Descartes e Galileu chegaram a se conhecer pessoalmente. Mas a história mais curiosa dessa peregrinação é que ele vai passar por vários países da Europa, né? E aí, em um determinado momento, ele vai lá para um barco que tem 2 marinheiros que notam assim que ele tem um certo requinte, que ele se veste bem, ele fala muito bem, portanto, deve ter grana. E os caras começam a planejar um assalto ao Descartes, né, em holandês, pensando que o Descartes não sabia falar holandês. No entanto, naquele momento, Descartes já dominava fluentemente o holandês, ele reconhece que estão planejando assaltá-lo. E aí o que ele faz? Ele puxa uma espada, vai pra cima dos marinheiros que tentavam roubá-lo e, como Zorro, ao invés de fazer um Z, ele faz o quê? Ele faz uma cruz, assim, ó, vertical, horizontal, tracinho pra cima, chamou de Y, tracinho pra cá, chamou de X e falou, se vocês têm um plano, eu também tenho, e esse é o meu plano cartesiano. Tá, essa parte eu inventei, mas falam que a tentativa de assalto foi real e, de fato, ele conseguiu escutar que os caras falavam em holandês, ele reagiu e aí os marinheiros não assaltaram ele. Enfim, depois da peregrinação lá na Itália, ele resolve voltar para a França, né? E foi quando ele se aproximou do Marin Mersenne. O Marin Mersenne estudou com ele lá no Le Flix, né? E ele se tornou padre. O padre Mersenne vai ser fundamental para a difusão do conhecimento cartesiano para toda a Europa, né? Porque na medida em que o Descartes pensava sobre as coisas, ele escrevia as cartas para o Mersenne e o Mersenne espalhava para os grandes intelectuais da Europa. Aí esses grandes intelectuais respondiam para o Mersenne, que levava de volta lá para o Descartes, né? Então o Mersenne foi meio que o empresário filosófico aí do Descartes.
Reza a lenda que o Descartes não gosta muito de morar em Paris por conta do fato de que ele recebe muitas visitas. E como ele é um cara meio solitário, sempre gostou da solidão como forma de introspecção, ele resolve sair da França e se mudar definitivamente para a Holanda. Em 1628 ele vai para a Holanda, mas isso não quer dizer que ele fique numa residência fixa, né? Ele muda várias vezes dentro da Holanda e a única pessoa que tem o endereço do Descartes é o padre Mersenne, com quem ele se corresponde, né? E o Mersenne, como eu já disse, vai ser responsável pela difusão de todo o conhecimento cartesiano na Europa. É na Holanda que ele vai ali começar a fazer as suas investigações mais profundas sobre a matemática, sobre a metafísica, sobre a filosofia, sobre a física. E falam que ele tinha ali alguns contatos com abatedores, né? E ele pegava o cadáver ali dos animais, costumava levar e dissecar para olhar como eram esses cadáveres por dentro, coisa que não se fazia na Europa nessa época, né? Se você já leu o livro O Físico, narra-se justamente esse tabu que se tem em relação à anatomia, ao estudo da anatomia. E o Descartes começou a fazer isso, portanto, ele vai trazer contribuições relevantes para a medicina. Fato é que o Descartes vai escrevendo sobre diversos temas com nível de profundidade ímpar, né, sobre medicina, física, filosofia, matemática, metafísica, e ele reúne tudo isso numa obra chamada Tratado sobre o Universo. Ele vai mandando parte dessa obra para o padre Mersenne, dar aquela lida, ver o que ele acha e tal, e ele vai se empolgando, né, porque ele sabe que ele está diante de um conhecimento que até então ninguém tinha chegado. O próprio padre Mersenne, nas suas respostas a Descartes, exaltava que aquilo era ímpar, que ele mesmo nunca tinha visto nada igual, né, e os dois começam a se empolgar e pensar na publicação, até que Descartes cruza com um outro grande intelectual da época, na Holanda, chamado Bikman. E esse Bikman dá uma notícia para o Descartes que meio que desanima, né? O Bikman fala assim: ô Descartes, tá ligado Galileu? Ah, sim, Galileu, grande Galileu. Conheci lá na Itália. Então, velho, foi condenado na Inquisição. Putz, sério, velho? Caramba, mas por quê? Então o cara teve a pachorra de escrever uma obra confirmando a tese de Copérnico, de que a Terra está girando ao redor do Sol. Olha, que bobagem, cara. Né? Nossa, bobagem mesmo. Caramba, esse Galileu, ele sempre me pareceu meio doidinho mesmo. Ô, Mersenne, esquece a publicação, velho. Se você me publicar isso, você vai me Pois é, meus queridos. Em 1633, Galileu é condenado pelo Tribunal da Inquisição, não à morte, né, como vocês sabem, mas à prisão domiciliar. Né? E aí o Descartes fica muito receoso ali, porque ele começa a perceber que talvez não seja muito seguro ficar publicando conhecimentos na Europa daquele momento. Aliás, vale citar aqui que um dos motivos pelos quais, né, o Descartes escolhe a Holanda para morar é justamente porque na Holanda existe uma certa atmosfera liberal, né? Então, embora também exista um certo conservadorismo naquele território, né? Existe uma abrangência maior, uma tolerância maior em relação ao pensamento, à religiosidade, enfim. Né? O Descartes passa então a se dedicar a alguns assuntos, digamos, menos polêmicos. Dentre os assuntos que o Descartes debruça está a geometria analítica. A rigor, o Descartes não foi o cara que criou lá a ideia dos eixos, né, vertical e horizontal, plano cartesiano. No entanto, ele é o primeiro a começar a utilizar esse sistema de eixos de uma forma a descrever toda a geometria euclidiana num formato algébrico. Assim, é fundamental que você entenda que a invenção da geometria analítica, o uso do eixo de coordenadas vai ser importantíssimo porque, por exemplo, quando você vai programar um algoritmo para trabalhar com formatos geométricos, não dá para você programar esse algoritmo usando a geometria euclidiana, né? Porque o algoritmo trabalha com a álgebra. Né? Então, foi graças a esse conhecimento que o Descartes desenvolveu ali no século XVII que a gente hoje tem computadores que conseguem processar informações visuais. E claro, Descartes é base de um conhecimento que depois vai ser aprofundado por Isaac Newton, pelo Leibniz, que vai culminar no cálculo integral diferencial, né? Assim, se você tem uma noção sobre o que é engenharia, economia e a aplicação da matemática nessas áreas, a base de toda a aplicação de matemática em áreas profundas da economia, da engenharia, da física, diz respeito ao uso do cálculo integral e diferencial. Só para você ter uma ideia, é graças ao cálculo integral e diferencial que é possível, por exemplo, a gente calcular a área de uma figura irregular, de uma figura que não tem um formato bem definido. Também é nessa época que o Descartes se debruça na descrição sobre o corpo e a alma.
Para Descartes, dentro de nós existe uma alma que controla o nosso corpo. Talvez você já tenha ouvido falar disso em Platão. A diferença é que o Descartes vai formalizar isso dentro de uma estrutura filosófica bem sofisticada, sobre a qual, inclusive, eu falo lá nos vídeos em que ele prova a existência de Deus, então não vou repetir aqui. No entanto, é necessário entender uma coisa. Tem um questionamento que Descartes não conseguiu esclarecer, que é como é feita a conexão do corpo com a alma. O Descartes vai sugerir que essa conexão acontece bem no meio da nossa cabeça, bem no meio do nosso crânio, numa região chamada glândula pineal. E essa justificativa, por incrível que pareça, não tem muito do racionalismo cartesiano, mas tem também. Por quê? O Descartes vai imaginar a nossa cabeça dividida no famoso eixo de coordenadas. E aonde estaria a origem do eixo de coordenadas? No centro da nossa caixa craniana. E que parte do nosso crânio está ali no centro? A glândula pineal. Então, para ele, essa simetria era um símbolo do encontro do corpo com a alma. Claro, não convence, né? Mas assim foi uma conclusão que ele chegou na época e que até hoje tem controvérsias. Ele reúne parte desses conhecimentos, digamos, menos polêmicos, num livro que ficou famoso. Aliás, é o livro mais famoso do Descartes, que é o Discurso do Método. Quando ele publica o Discurso do Método, ele se populariza na Europa como um grande intelectual. Muitas pessoas ficam profundamente estarrecidas com o poder filosófico, matemático e de descrição da obra, até porque ela tem um estilo ímpar. Descartes tem muitos méritos, né? Mas se tem um mérito que particularmente eu acho sensacional, é o poder didático de Descartes. Quando você pega o texto original de um filósofo, e eu recomendo que um dia você pegue um texto original de algum filósofo para ler, você vai perceber que não é fácil ler. Infelizmente, a maior parte dos filósofos não faz muita questão de ter clareza naquilo que ele explica meio que de qualquer jeito. E o Descartes tem uma preocupação didática ímpar. Então, tanto no Discurso do Método quanto nas Meditações Metafísicas, ele monta ali uma estrutura de texto em que ele vai te pegando pela mão e mostrando raciocínio a raciocínio. E ele escreve em primeira pessoa, como se você estivesse pensando com a cabeça dele. Assim, é muito louco, cara, porque é muito claro. Você lê e entende. São raríssimos os filósofos que você pega um texto original e lê e entende com tanta clareza. É nessa época também que o Descartes conhece uma moça chamada Alain. Com ela ele tem a única filha que pelo menos é conhecida, que é a Francine. A princípio dizem que ele não tinha uma relação tão próxima com a filha, até porque ele mesmo nunca teve uma relação muito próxima com a própria família, né? Mas aos poucos ele começa a se encantar com a criança. Esse amor pela filha vai crescendo de forma tão intensa que há um momento em que ele decide que é hora de voltar para a França para cuidar da educação dela. No entanto, infelizmente, aos 5 anos, a Francine morre. Descartes descreve esse momento como sendo o mais triste de sua vida, e os biógrafos do Descartes destacam o fato de que o maior racionalista que a humanidade já viu chorou. Chorou por sua filha com uma ternura que mostrava que a ideia de eternidade pode desaparecer na dor de um momento. Tempos depois, o Descartes publica aí as Meditações sobre Filosofia Primeira, ou também conhecida como Meditações Metafísicas, sucesso estrondoso na Europa, e a rainha da Suécia, Rainha Cristina, fica tão envolvida com aquele poder intelectual que ela decide que o Descartes tem que ser professor de filosofia dela. Ela envia várias comitivas até o Descartes para convencê-lo a ir para a Suécia para ser o seu professor de filosofia. No entanto, o Descartes diz que não, até porque ele não curte assim esse frio, ele tem uma saúde meio frágil. Não. Mas ela insiste tanto até chegar ao ponto de dizer que ela vai pessoalmente até Descartes para convencê-lo a ir para a Suécia. Só que aí, antes dela ir até Descartes, ele finalmente é convencido e resolve ir para a Suécia para dar aula para a mulher. E é aí que a gente pode dizer que ele pegou o pior inverno dos últimos 60 anos da Suécia até então. E ele tem a saúde frágil, lembra disso. Ele chega na Suécia e, num primeiro momento ali, a relação dele com a rainha é ótima, tanto que a rainha se empolga com ele, pede para que ele escreva músicas, peças teatrais, ele também gosta de escrever as músicas, as peças teatrais, Só que aí vem uma exigência tosca. A rainha diz que quer que as aulas de filosofia sejam às 5 da manhã. Se lembra que o Descartes acorda às 11 da manhã.
né? Então ele vai ter que acordar num horário que ele não está acostumado, numa região extremamente fria, e vai ter que se deslocar do local onde ele está ali alojado até o castelo. E foi num desses deslocamentos que ele pega um vento muito gelado que gera uma gripezinha que evolui para uma pneumonia. No dia 11 de fevereiro de 1650, aos 53 anos, Descartes morre. E deixa como legado uma filosofia profunda que revoluciona de fato a nossa forma de pensar, né? Além do seu legado em filosofia, há um legado na matemática, na física e, de fato, na própria medicina. Até porque graças ao Descartes que você tem uma quebra de tabu e a volta da pesquisa em anatomia, que vai ser fundamental para o conhecimento de como funciona o corpo. Espero que você tenha gostado desse Breves Biografias. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dá aquele joinha. Muito obrigado. Tchau.